A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para todos que nos ouvem e nos vê através dessa live. Estamos falando aqui diretamente do templo da IEADMES, Congregação de São Marcos, que é ligada diretamente à IEADMES, que é um campo presidido pelo nosso pastor presidente Délio Nascimento, nosso vice-presidente pastor Ezequiel Loureiro. E aqui é uma das congregações onde nós estamos, pela misericórdia de Deus, pastoreando. É um privilégio nesta noite de terça-feira poder estar aqui para juntos participarmos junto aqui dessa live, onde nós estaremos nessa noite, lendo a palavra de Deus daqui a pouco e falando aquilo que o Espírito Santo tem para falar através da nossa vida e para os corações que estão nesta noite sedentos por uma palavra da parte de Deus. Hoje nós estaremos, ao final, orando por aqueles que nos pediram as orações, aqueles que estarão pedindo através das mensagens pelo Face, e também agradecendo a Deus por bênçãos que Ele tem nos dado, por pessoas que pediram a oração e, graças a Deus, nos responderam dizendo que foi visitado pelo poder de Deus e que já está bem. Um privilégio maravilhoso a gente ouvir isso, né, irmãos? Nós queremos, primeiramente, orar. Em seguida, nós estaremos entrando na palavra. E, ao final, dando alguns anúncios e também orando por todos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Estamos aqui nessa terça-feira para juntos, primeiramente, apresentar as nossas vidas, a vida de todos os nossos participantes, nossos irmãos, daqueles que estão neste momento com seu aparelho celular, com seu computador, seu tablet, e estão junto orando conosco, meu Deus. Vem operar maravilha desde já, abençoar a fé de cada um, dando a tua vitória, visitando nesta noite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão neste momento carentes de um milagre. Eu creio que o Senhor é o Deus dos milagres, Deus que opera sinais e maravilha. Pai eterno e maravilhoso, seja conosco e fala, Deus, em cada coração que precisa ouvir uma palavra direcionada. Palavra esta que o Senhor sabe qual é. Palavra esta que o Senhor pode determinar aqui nesta noite para este coração aflito, este coração desejoso, este coração que neste momento, Deus, está junto conosco te pedindo isto. Te adoramos, te bendizemos nesta noite, por tudo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto sagrado da Palavra de Deus que nós iremos ler nesta noite se encontra em aos Hebreus, capítulo de número 10. Você pode nos acompanhar usando também a Bíblia Sagrada e pode nos acompanhar nessa leitura. Aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo
19 até o versículo 23. O texto aqui tem um título que diz: Exortação a perseverar na fé. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você pode dizer um amém nesta noite? Fiel é aquele que prometeu. Meus irmãos, o texto dessa noite, como já diz aqui, exortação para mim, exortação para você, exortação para nós, para que nós estejamos firmes, perseverante na fé. É importante falar isso, porque, meus irmãos, meus ouvintes, nós estamos diante aqui de uma palavra que ela nos abre um leque muito grande e nos mostra o caminho e nos mostra o lugar que nos foi direcionado pelo Senhor. Mas antes eu gostaria de dizer, irmãos e ouvintes, que pegando nesse texto, nós voltamos um pouquinho lá atrás e nós olhamos que o Senhor nosso Deus, através da sua misericórdia, desde a saída do povo que morava e estava escravizado no Egito, e foi arrancado de lá por mão forte, o nosso Deus, Ele usa a vida de Moisés, Ele permite, através da obra maravilhosa das tuas mãos, Ele ordena a Moisés, juntamente com seu irmão Arão, e os dois saem para retirar um povo ordenado por Deus, povo que estava cativo, oprimido, povo que vivia amassando barro, fazendo lajotas, um povo que já não tinha paz, amassando palhas, enfim, escravo lá no Egito. Pois bem, a retirada desse povo foi um processo muito grande. Vocês sabem que existe lá as 10 pragas, o faraó endureceu,
as pragas o apertaram até que ele deixou ir, e até que Moisés consegue sair com este povo. Muito bem. Sair com este povo primeiro. Tinha bússola? Não tinha bússola. Tinha GPS? Não tinha GPS. Era um deserto. E Deus, então, passa a orientar o povo através de Moisés. O caminho que deveria seguir, o que eles deveriam fazer, como serviriam a ele, até eles chegarem em um lugar de promessa. O lugar prometido era um lugar que todos cobiçavam, porque quem estava em uma prisão, estava escravo, recebem a promessa de irem morar em um lugar onde existia abundância, um lugar onde existia comida para eles, bebida para eles. Eu vou mais um pouquinho, porque a própria Bíblia, ela diz que o lugar era um lugar onde tinha favo de mel. Era um lugar próspero. E todos então se interessaram em seguir esse caminho, primeiro, porque estavam sendo libertos da escravidão. Segundo, eles iriam entrar em uma terra que manava leite e mel. Falamos então aí desta grande abundância. Era um lugar onde eles iriam saciar as suas almas pela libertação, e iria saciar a sua fome, sua sede, sem precisar mais ser escravo. Este caminho, por onde eles até passaram, até tentaram, e que praticamente no meio deste caminho, quase todos ficaram porque desobedeceram. Havia ali as regras a seguir, os mandamentos a seguir. Eles não podiam, de maneira nenhuma, desobedecerem a voz daquele que estavam guiando. Porém, eles mesmos entendiam que o homem que havia sido usado por Deus para o tirarem, chamado Moisés, estava sendo exigente demais, estava cobrando muito deles, a ponto de algum deles dizer que preferia estar lá na prisão de novo, serem escravos de novo do Egito, do que eles estarem naquele caminho, sofrendo algumas consequências, de forma que o Senhor repreendeu a muitos deles. Muitos morreram neste caminho devido às suas desobediências, e devido à sua falta de confiança na palavra que era-lhe entregue por um líder que foi escolhido por Deus para dar a eles o livramento. Nós sabemos que a caminhada foi longa, houve muitos dos empecilhos nas estradas, mas eu gostaria de lembrar que não foi por falta
de manutenção. Porque no caminho por onde eles passaram, o Senhor Deus deu a eles grandes livramentos. Pelo caminho, mares se abriram. Por este caminho, águas que eram amargas se tornaram água doce, ou seja, potável, água que eles poderiam beber e matar sua sede. Neste caminho, apesar de não ter nenhuma padaria construída, eles comiam maná, descia do céu maná. Deus sabia da necessidade do povo. Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece a necessidade daqueles que estão seguindo a Ele. O Senhor dava o maná para eles comerem. Ou seja, estavam sendo assistidos e precisavam apenas seguir por este caminho. Ter confiança no que lhe foram entregue. Mas, infelizmente, a maioria, ou seja, quase todos, tropeçaram e não conseguiram chegar. Interessante é que não lhe faltaram roupas e nem calçado, porque por um milagre divino, o Senhor o sustentava. Os seus sapatos, as suas sandálias não se gastavam, as suas roupas ficavam intactas. Eles tinham a assistência divina. Interessante que na caminhada havia em um deserto, aonde não havia refúgio, o Senhor Deus dava a eles de dia, com o sol escaldante do deserto, com a sua temperatura altíssima, 50 graus, 60, 48, 50, a temperatura altíssima, o nosso Deus dava-lhe sombra através de nuvem, que ficava entre o sol e aquele povo na caminhada, para que eles não esmorecessem, para que eles pudessem vencer a fadiga do dia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. À noite, a palavra fala de uma bola de fogo, digamos assim, um sol de noite. É possível um sol de noite? Eles recebiam esta bola de fogo. Não só iluminava o caminho, mas também aquecia, porque o frio do deserto alcança temperatura abaixo muito grande. E para que o sofrimento deles, para que eles não morressem de frio, havia essa tocha de fogo que iluminava o caminho e aquecia aquele povo. Glorificado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Eu creio no que estou falando, porque o nosso Deus, Ele faz isso, e Ele faz muito mais. Acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, e olha que isso nós estamos já saindo da era de Moisés e entrando aqui na passagem bíblica que o escritor aos Hebreus começa a falar agora, pois Jesus já havia vindo, Jesus já havia entregue a sua vida para a salvação, Jesus já havia
aberto o caminho, um novo caminho. E aqui nós lemos na palavra do Senhor que eu, que você, que aqueles que querem, nós podemos entrar hoje por um caminho até o santuário do Senhor. Estou falando de santuário, me referindo não à congregação, não ao templo. Eu estou falando do santuário, eu estou dizendo do santuário, aonde nesse momento está o Pai, Filho, está o Espírito Santo e está também os anjos do Senhor. Eu estou falando do céu, aonde nenhum homem ainda entrou, mas temos a esperança de entrar. Você tem essa esperança de entrar? É a sua esperança adentrar no céu, aonde o Senhor foi prometer, Ele prometeu e foi e preparou lugar. Livro de João 14, eis que vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vós possa estar também. Glória a Deus, creia nessa palavra, tenha fé, não murmure, porque os nossos antepassados murmuraram, muitos morreram. Não murmure. Não confiaram, mas aqui nesta noite eu te falo, confie. Este caminho foi preparado por um homem chamado Jesus Cristo. Caminho foi preparado com a sua própria carne sendo rasgada, cortada, furada, entregue, o seu sangue derramado. E através do teu sangue, Ele nos abriu um novo e vivo caminho e consagrou para nós este caminho. Sabe o que eu estou falando? Que eu e você temos um caminho especial para passar. Nós estamos neste caminho. E desde já eu quero te convidar dizendo, tenha fé. Permaneça nesse caminho. Este caminho vai nos levar ao santuário, aonde está assentado o nosso Deus, e à sua direita está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Peço licença só um minutinho. Voltamos aqui então para a conclusão dessa palavra. Primeiro, ele vem e ele já vê. O que ele vê? No livro de Mateus, está dizendo que ele vê um povo que estava andando errante pelo caminho, cego, não sabia para onde ir, porque ainda era-lhe anunciado o caminho antigo, o caminho da lei, aonde os nossos antepassados não conseguiram chegar. E agora, aquele povo ainda se encontrava como ovelha perdida. Mas a palavra é fiel e verdadeira, quando diz que ele veio salvar os que se havia perdido. Ele veio buscar os que estavam perdidos. Ele veio curar os doentes. Ele veio dar vida àqueles que estavam mortos. Estou falando de um sacerdote que a Bíblia chama
do grande sumo sacerdote que foi colocado sobre a casa de Deus. Nós temos um sumo sacerdote, alguém que nos representa, alguém que fala por nós, alguém que nos dirige, alguém que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Portanto, eu quero te falar nesta noite, nós não estamos cegos, nós não estamos sem saber para onde ir, nós temos o caminho na nossa frente, e só não vai quem não quer. Só sai dele aqueles que não querem entrar no santuário que o Senhor nos deu. Eu gostaria, aqui no versículo 22, você que está com a Bíblia, de repetir esse versículo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Queridos e amados irmãos e ouvintes, cheguemo-nos com verdadeiro coração, confiança, certeza. Alguém que realmente não se deixa derrotar por zum, por mau conselho, por alguém que tenta tirar os seus objetivos, por alguém que tenta ferir a tua fé, alguém que tenta te enganar, alguém que tenta invalidar este caminho, alguém que tenta dizer para você que este não é o caminho, ou até dizer que você é fanático, ou até dizer que você está perdendo seu tempo, dizendo para você, rapaz, está perdendo tempo, isso não passa de uma mentira. Eu quero te dizer que é tão verdade isso que eu estou falando, que passará o céu, passará a terra, mas esta palavra que eu estou apregoando nesta noite, ela não vai passar, ela permanece para sempre, pois quem falou ela é fiel. Aquele que disse, ele é fiel para cumprir com o que ele está falando e falou. Dizendo isso, ele disse, olha, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Eu estou falando com você nesta noite, não desanime. As lutas vêm e passam. Nós estamos num período de luta, mas ela vem e passa. Estamos em um caminho aonde hoje nós estamos com esse obstáculo. Esse obstáculo não é o primeiro, já houve muitos. Tem esse, haverá outros, e outros e outros. Mas eu quero vos dizer aqui, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a tua esperança? É o céu? É servir a Jesus? É um dia deixar a terra e ir ao encontro daquele que nos chamou? Eu fui chamado. Você que está me ouvindo, você se sente chamado? Você se sente chamado para seguir esse caminho? Você foi colocado nesse caminho. Confia. Aquele que te chamou, aquele que me chamou, ele prometeu, ele fez promessa. As suas promessas são válidas. As tuas promessas têm validade.
os nossos olhos verão. Os nossos olhos espirituais. Um dia nós veremos que o que nós falamos aqui, que o que nós ouvimos aqui, nós viveremos em espírito diante daquele que nos prometeu. E eu te pergunto nesta noite, alguma coisa tem enfraquecido a tua fé? O que é que tem tentado tirar a tua paz? O que é que tem perturbado a tua paz? Não precisa falar para mim. Fale para aquele que tem poder. Fale para aquele que te chamou. Porque ele próprio, ele mesmo disse, olha, lança sobre mim, ele, o Senhor Jesus falando, eu não disse algumas, eu estou falando todas as tuas ansiedades. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Sim, meus queridos irmãos, ele tem cuidado da nossa vida. Assim como ele cuidou no deserto, aquele povo, ainda que rebelde, mas ele cuidou deles. Ele tem cuidado de nós. Ainda que nós estamos aqui em vida nessa terra, neste mundo, que você olha para o lado, você vê um mundo que precisa de receber esse Cristo. Você vê no outro também. Você não se conforma com isso, você não se conforma com aquilo. Você acha que aqui está errado, ali está errado. Mas você não pode negar que aquele que te chamou, ele é fiel, ele é poderoso, está te guiando, está te levando para o caminho em que você deva estar. Portanto, meus queridos e amados irmãos, retenhamos firme essa confissão. A confissão não foi em vão. Você confessou diante dele, do Pai. Você disse para ele, eu, a partir de hoje, sou propriedade do Senhor. Eu quero te servir. Eu quero andar nos teus caminhos. Então você disse, eu rejeito o velho caminho. Eu entro no novo caminho. Glória a Deus. E nesse novo caminho que você está, que eu estou, há realmente lutas. Mas há consistência de graça. Eu estou dizendo que nesse caminho, apesar das lutas, aquele que nos chamou, ele continua nos dando também nesse deserto, simbolizando os nossos irmãos no passado, ele continua nos dando, quando o sol está muito quente, ele continua nos dando sombra. A sombra do Onipotente, né? A palavra fala assim, até do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero te dizer nesta noite, repose, descanse nessa promessa, durma em paz e saiba que o guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor está olhando para mim e para você.
E quando o sol apertar, as nuvens se espalham de forma que vão sombrear a sua vida. Vai sombrear sobre você. E quando a noite chegar, você não andará no escuro. O salmista Davi expressou em um dos salmos: luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Portanto, nesta noite, esta é uma palavra fiel e verdadeira que está sobre a minha vida, uma promessa que está sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de todos quantos quiser, sobre a vida daqueles que neste momento está me ouvindo e está dizendo: eu não tenho essa esperança. Eu estou nesta noite dizendo que você também pode ser participante dessa esperança. Se você entregar a sua vida para o Senhor, Ele te salva e Ele te conduz nesse caminho, e você se sentirá confortado na fé, a tua alma se alegrará, o teu espírito, ele estará louvando o nome do Senhor, porquanto há uma paz da parte de Deus para as nossas vidas. Receba carinhosamente essa palavra nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando profundamente o que foi falado aqui, continue falando ao teu coração. É uma palavra viva, uma palavra que ela não vai sair mais da sua vida, é semente plantada. Você vai deitar e vai lembrar dessa palavra. Quando você acordar, você vai lembrar dessa palavra. E quando alguma coisa quiser te inquietar, tentando arrancar de você, você vai lembrar desta palavra, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme a confissão que um dia você fez, e o Senhor vai te abençoar poderosamente. Deus te abençoe. Esta é a palavra dessa noite. Gostaria de dizer que se alguém que está ao alcance e deseja receber o Salvador na sua vida, é somente você dizer: eu te aceito como meu único suficiente Salvador, eu quero ser o teu servo, e aí você já estará fazendo parte de um povo que caminha para um novo santuário, um novo caminho. Deus te abençoe. Bem, irmãos, participando conosco nessa noite, assistindo às nossas lives, nós temos a irmã Andréia, pastor Wallace Ventura, a irmã Elaine, irmã Edna, Inácio, a irmã Damaris, um abraço, irmã Damaris, e o seu esposo, lá em Sergipe, o Leonel, a irmã Selmita Ramos, a Tatiane, o José Henrique, que é o nosso presbítero, José Henrique, irmã Maria Souza, o evangelista Paulo Arnaldo, a irmã Regina Célia, e o Eduardo Silva, lá da Argentina. Deus abençoe os nossos irmãos. Estão sempre conectados conosco. E aqui, quando nós podemos, nós também estamos conectados com eles. Pedido de oração. Nós temos aqui, peço oração por toda a minha família, em especial para uma amiga, a Adriana Silva, e sua filha Nayara da Silva. Nós temos mais aqui, ó.
Eliana Neri, da igreja, da nossa congregação da Cascata, e também a Ivanete Fraga Pereira. Esses pedidos de oração, eu quero acrescentar ainda oração pelo nosso presbítero Francisco Quirino. A sua esposa nos falou que ele pôde falar com ela hoje por telefone, conseguiu falar com ele. Vamos orar também pelo nosso evangelista Marcélio. Nós louvamos a Deus porque ele já saiu da UTI e já está na enfermaria, em recuperação no hospital evangélico em Vila Velha. Ele que sofreu um infarte nesse domingo. Graças damos a Deus pela sua recuperação e vamos continuar orando pela vida do nosso irmão. Antes de orar, eu gostaria também de dizer que amanhã é quarta-feira, nós não teremos live. Na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui a live, um culto. Sexta-feira e sábado. Sábado nós teremos uma live aqui dos jovens. E no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos celebrando a ceia. E você vai estar na tua casa, no conforto da tua casa, acompanhando, orando conosco e participando conosco. Quanto ao material da ceia, vai ser entregue ainda amanhã ou depois, até sexta-feira na tua casa. Você não precisa comprar. Nós estaremos fornecendo todo o material, entregando no teu portão. E domingo, você estará participando conosco desse evento maravilhoso, que é a ceia do Senhor, que é um dos pilares da doutrina. E você estará conosco, cumprindo também esta palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Ore comigo, oremos por todos os pedidos, oremos que Deus nos dê aí, estamos ainda aí alguns dias para encerrar a semana, que Deus venha abençoar, que Deus venha prosperar, que nada venha faltar, que as portas sejam abertas. E se você crê, nesta noite, aquilo que você pediu a Deus com fé, a Bíblia diz, receberá. Nosso Deus e Pai, graças te damos por nos haver dado a oportunidade de falar aqui do teu amor, da tua graça. Continue conosco, dando-nos ainda uma semana de trabalho, abençoa aqueles que estarão se deslocando, aqueles que têm que se deslocar, Deus, que não pode ficar em casa, até por ordem superior, mas seja, Deus, com cada um, concede os teus livramentos. Deus abençoa a nossa vida e a vida daqueles que nos pedem oração, daqueles que estão enfermos, aqueles que escreveram aqui o seu nome. Eu quero entregar todos em tuas mãos. A nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa as nossas autoridades, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa direcionar. E por que não dizer, abençoa, Deus, os países deste mundo, e que a tua misericórdia, a tua compaixão, que é grande, esteja sobre nós. É o que nós te pedimos nessa oração, e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que aguardam a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe e fiquem com Deus.